Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E aí a gente já passou aí um pouco da meiuca do ano, né? A gente tá em julho, já na metade de julho. E aí eu tenho muitos livros ainda para ler esse ano. O primeiro semestre, eu falei para vocês na tag dos 50% que eu li aproximadamente 13, 14 livros, o que é bastante livro, mas para alguém que quer construir um canal de leitura, talvez não seja tanto assim. Mas foram boas leituras, eu priorizei qualidade ao invés de quantidade, então bastante livro com mundos complexos, bastante livro com calhamações mesmo, sabe? E eu ainda tenho muito livro de série e livro único que eu ainda quero ler esse ano. Então eu vou passar para vocês aqui quais são as minhas leituras desse segundo semestre de 2021. E eu vou começar pelos livros únicos, eu vou começar pela trilogia que eu quero começar, porque se você já acompanha o canal já faz um tempo, você vai saber, o Felipe vai falar, ele quer ler Roda do Tempo. Que eu falo muito, né? Então já fica muito manjado. Então, primeiro eu vou começar com livros únicos que vocês talvez não estejam cientes que eu gostaria de lê-los. Então vamos lá. O primeiro que eu quero ler nesse segundo semestre é um livro que eu já estou lendo, é um livro que eu queria já muito começar a ler. E para eu começar a ler, que eu estava postergando, eu até criei uma leitura conjunta aqui no canal, que é o livro Duna. Duna é uma ficção científica fantástica escrita por Frank Herbert, tá sempre lá no topo de ficções científicas mais vendidas na Amazon, por exemplo. E eu tô curtindo demais. Eu já tô na metade ali do livro, a gente já tá indo pra segunda. Agora indo pra terceira live, porque amanhã tem uma live e esse vídeo vai sair no meio da semana, então a gente vai pra terceira live. E aí eu tô curtindo demais. E tá sendo uma troca muito, muito legal no nosso grupo lá do Telegram. Então, o primeiro livro que eu quero finalizar nesse semestre é Duna. E pegando o gancho em Duna, que é ficção científica, eu vou já começar a falar sobre as ficções científicas que eu quero ler esse semestre. A primeira delas se chama Devoradores de Estrela, escrito por Andy Weir, que eu já tenho em e-book, inclusive eu comprei ali na estreia. Andy Weir é o escritor de Perdido em Marte. Então, tem até filme, né, com Matt Damon e tal. E ele lançou recentemente esse Devoradores de Estrela, que conta a história de um cara que... é uma premissa bem básica, né? Um cara acorda num lugar sem saber o nome dele, com dois cadáveres, e ele tem que meio que descobrir ali o que está acontecendo, né? Eventualmente não. Já na premissa a gente sabe que ele está numa nave espacial e ele está num projeto super importante para conseguir salvar a humanidade e ele acorda ali sem saber nem o nome dele, então a gente passa pela jornada dele aprendendo um pouco sobre ele. O Andy Weir, ele causa um pouco de frustração para mim quando eu li o Perdido em Marte, porque ele cria uma situação muito interessante, mas ele traz muito detalhe científico e de... Puta, e de coisas específicas científicas que você nem teria ideia. Então ele meio que faz uma coisa, ele cria, tem a situação grande, ele fala, puta, eu preciso fazer isso. Beleza, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu preciso criar uma coisa com ATP da água e tal, 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 tal. Então, mas eu não consigo porque o ATP sei lá o que, então eu tenho que fazer, sei lá, puta. Tipo, ele fica fazendo essas jogadas, ele cria problemas que a gente nem sabia que existia, porque a gente não manja ciência tanto assim, quase nada assim. E ele fala, não, mas por causa da ciência tem esse problema, mas por causa da ciência eu resolvi esse problema também. Então, dá esse pouco de frustração, assim, na história, apesar de ser uma leitura rápida e de ter uma cadência rápida. E o Devoradores de Estrela, eu acredito que deva ser mais ou menos nessa linha. Aí, o outro livro de ficção científica que eu quero ler esse semestre é Red Shirts, escrito por John Scalzi. É um livro já mais antigo, que foi lançado recentemente aqui no Brasil pela editora Aleph. E aqui parte de uma premissa muito legal esse livro. Parte da premissa que o Star Trek, né, aquela série de ficção científica televisiva, eles acompanham uma nave espacial de um comandante e eles vão nas missões. E toda missão tem os tripulantes, que não são ninguém do povo central, que morrem nas missões. E aí, lá fora, acabou tendo um jargão que é tipo Red Shirts. O cara é Red Shirts, é o cara que é o tripulante que não é importante, então a série meio que faz ele morrer em prol da história, sabe?
E aí o John Scalzi escreveu um livro chamado Red Shirts, que os protagonistas são esses tripulantes que sempre vão nas missões e morrem, né? Eles falam, pô, por que a gente vai estar morrendo e tal? Beleza, o próximo livro que eu quero ler esse semestre é outro livro do Philip K. Dick, chamado O Homem do Castelo Alto. Eu li nesse primeiro semestre Blade Runner, eu gostei demais, e aqui O Homem do Castelo Alto é um outro livro de um futuro imaginativo do Philip K. Dick, né? O primeiro é mais ficção científica, num mundo pós-explosão nuclear, onde as partículas de radiação evitam ter muita população de animais e tal. E aqui ele parte de uma premissa que é que e se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? E aí ele meio que conta como seria a realidade deles nesse ponto. Então, outro livro que eu quero ler esse semestre é O Homem do Castelo Alto, escrito por Philip K. Dick. Outro livro que eu quero ler esse semestre é O Forte, escrito por Bernard Cornwell. Bernard Cornwell, queridão aqui do canal, já fiz várias resenhas dele, né? Já fiz a trilogia do Graal, eu já fiz 1356, eu já fiz O Último Reino, que mais? Azincourt. Então, Bernard Cornwell é um autor bem querido aqui no canal. E aí a gente tem esse O Forte, que sai muito do contexto histórico que eu estou habituado com ele, né? Então, a Guerra dos 100 Anos, ali a Inglaterra, a região inglesa, na época dos vikings e tal, é onde eu estou mais habituado a ler. Então, aqui, o Forte, ele vai para os Estados Unidos e coloca a gente numa guerra de independência. Então, o Forte conta a história de um exército inglês, se eu não me engano, que eles são fechados pelo exército americano e eles têm que se proteger ali e eles criam esse forte. Acho que é isso, né? Eu não li ainda, mas eu acredito que seja essa a premissa. Próximo livro único que eu quero ler muito esse semestre e que eu preciso guardar um tempo especial na minha agenda, que é Novembro de 63, escrito por Stephen King. Eu tenho já na versão e-book já faz um tempo já. E dizem que, né, nossa, obra-prima do Stephen King e tal, e eu já li alguns livros do Stephen King, então se já estão colocando esse livro lá no patamar, lá em cima, eu quero muito começar a ler esse livro. E eu preciso dar um espaço para ele, porque, tipo, ele é calhamação, né, 800 páginas e tipo, só de história bem contada do Stephen King. Então, Novembro de 63 é mais um livro que eu quero começar aqui e finalizar, né? no segundo semestre de 2021. Beleza, agora eu tenho duas trilogias que eu quero começar muito esse semestre. A primeira delas se chama Terra Partida. A Terra Partida, escrita por N.K. Jemisin, que é A Quinta Estação, O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra. E aqui a gente está num mundo fantástico, é uma trilogia de fantasia, onde que o mundo sofre terremotos super sísmicos e causam alvoroços nesse mundo. E parece que esses terremotos são originados a partir de pessoas com essas magias, com esse poder X. E a nossa protagonista tem esse poder. No começo do livro ela tem o filho morto, e ela precisa ir atrás da filha dela e começa essa jornada fugindo de todo mundo para ninguém descobrir efetivamente que ela tem esse poder, essa magia com ela. Então a trilogia A Terra Partida, escrita por N.K. Jemisin, é mais um livro que eu quero muito... É uma trilogia que eu quero muito começar e torcer muito para terminar nesse segundo semestre de 2021. A outra trilogia que eu quero muito ler esse semestre é uma trilogia que todo vídeo, toda resenha do Bernard Cornwell que eu faço, me perguntam lá, mas você já leu essa trilogia? O que você achou da trilogia tal? O que você achou daquele primeiro livro dessa trilogia, que são as Crônicas de Arthur, que conta com O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus, que eu tenho a versão bolso, e Excalibur, que é o terceiro livro. Então eu já tenho a trilogia pronta aqui, tanto essa quanto da N.K. Jemisin. Eu já tenho a trilogia pronta para ser lida, o que já é muito benéfico, né, no meu caso. E falam muito bem dessa trilogia. Eu já vi gente falando, tipo, puta, eu achei ele muito prolixo, não consegui ler e tal. Mas talvez seja um problema com o Bernard Cornwell e não necessariamente com a série. Então, às vezes a pessoa começou a ler primeiro com a trilogia do Arthur...
a trilogia arturiana e falou, puta, não achei muito prolixo o livro em si, mas às vezes é o primeiro contato com o autor e já vai sem saber o que esperar, né? Se você já leu a trilogia do Graal e tudo que eu já li, já vai com uma outra cabeça para as crônicas de Arthur. Então, eu tenho aqui essa trilogia, ficção histórica, com uma pitada de alguma coisa meio fantástica, não tenho certeza absoluta, mas essa é uma trilogia que eu tô já enrolando o tempo e ansioso para começar. Beleza, agora a gente entra para as séries que eu já estou em andamento, que vocês que acompanham o canal já estão cientes do que eu tô lendo, mas eu vou falar mesmo assim. A primeira delas que eu quero dar sequência é as Crônicas Saxônicas, escrita também pelo Bernard Cornwell. Então você vê que tem bastante Bernard Cornwell aí para esse ano. Aqui, esse é o terceiro livro, eu quero adquirir o segundo em breve, então as Crônicas Saxônicas, e os livros não são grandes, a escrita é muito ágil, e eu só não leio porque eu não tenho a praticidade de ter aqui, porque se eu tivesse, provavelmente já estava lendo também, já estava adiantando a leitura. Então, a série que eu quero continuar, a primeira série que eu estou em andamento e eu preciso continuar é Crônicas Saxônicas, escrito por Bernard Cornwell, sendo que o segundo livro, eu não lembro qual que é o título, o terceiro é Os Senhores do Norte. Próxima trilogia que eu preciso finalizar esse segundo semestre é a trilogia de Fúria Vermelha. Então eu ainda preciso ler Filho Dourado, que é o segundo livro, e vira e mexe, aparece ali na minha resenha de Fúria Vermelha. Nossa, é o melhor livro, pra mim, é o livro que eu mais gosto, é o melhor livro e tal. Então dá um ânimo para você dar sequência ali na história. Então Filho Dourado é o segundo livro, né? É o primeiro da sequência, é o segundo da trilogia. E eu tenho A Estrela do Amanhã em versão e-book, então pronta para ser lida também. Então acabando o Filho Dourado, eu já entro na Estrela do Amanhã que está no e-book. Então Fúria Vermelha é mais uma trilogia que eu preciso dar sequência. Outra trilogia que eu ainda preciso dar sequência é a trilogia dos Espinhos, escrito por Mark Lawrence. Então, a gente tem lá o Prince of Thorns, King of Thorns e Emperor of Thorns. Eu já li King of Thorns, eu já li Prince of Thorns, que eu já fiz resenha aqui no canal, inclusive. Então, eu tô ainda para ler os dois próximos. Eu tenho a trilogia completa, eu comprei aquele box da Darkside, se eu não me engano, em versão digital, então eu já tenho todos os livros ali, também já está pronto para ser lido. Então, o que falta é tempo e disposição para ler, porque o que eu preciso ler, o que eu estou me pondo aqui a ler nessa TBR semestral, eu já tenho pronto já para ler. A última série que eu quero dar sequência nesse segundo semestre, eu não vou falar finalizar porque é impossível, que é A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan. Então, eu já li O Olho do Mundo, eu já li A Grande Caçada, agora eu queria ler pelo menos O Dragão Renascido e A Ascensão das Sombras, que é o terceiro livro e o quarto livro. E esse livro, olha o tamanho dele, ele tem, se eu não me engano, 900 páginas. 991 páginas. Caraca, quase 1000 páginas. Então, eu tô sentindo que eu tô sendo um pouco ousado demais nessa TBR semestral aí, se eu for fazer um paralelo com o que eu li no primeiro semestre. Mas é isso aí, a gente primeiro monta a nossa TBR, a gente vê ali qual vai ser a próxima leitura, a gente prioriza alguns, a gente desprioriza outros. Às vezes, como é um canal, né, como eu estou fazendo aqui um booktube, eu eventualmente preciso de livros novos para fazer resenha, então, né, também pode entrar livros novos na frente. Mas eu estou bastante ansioso, eu estou confiante e eu acho que a gente vai poder ter uma leitura aí do segundo semestre muito, muito valiosa e enriquecedora. Me conta aí quais livros vocês estão muito ansiosos para ler agora no segundo semestre. Lançamento também vale. Eu espero ver você num próximo vídeo. Tchau.